Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. A cada dia uma expectativa. Expectativa com relação às definições neste momento de pandemia, com relação à cidade de Santos. Acabou tendo aí uma flexibilização, bonita a palavra, né, que voltou à tona, com relação a 12 horas da abertura do comércio. Algumas cidades ainda relutam. Nós comentávamos ontem a respeito da decisão de Santos, junto com a Polícia Militar e a Guarda, de coibir a participação dos turistas e moradores no Réveillon. Isso ainda acredito que vai haver outras discussões, porque hoje pela manhã tomava um café com um grande amigo, né? Eu diria dois amigos, o Fernando, da Rainha do Imbaré, o meu amigo Marcelo, também da Rainha do Imbaré, e o meu grande amigo Otávio Adegas, né? Ele que todos torcedores do Santos Futebol Clube, né? E ele falávamos a respeito da grande procura de imóveis no Litoral Norte para esta temporada, mesmo em plena pandemia. Então, eu acredito que a segurança vai ser fundamental para tentar, não digo coibir, eu não gosto muito dessa palavra, mas coordenar a grande movimentação que é natural dessas pessoas, dos turistas aqui no nosso litoral, tanto no sul como no norte, tá certo? Lembrando a você que é amanhã o grande dia, exatamente. Amanhã nós vamos sortear uma das 3 camisas oficiais do Santos Futebol Clube. Douglas, como é que faz para participar? Bom, você entra na página do Facebook do Hora Geral, né? Curte a nossa página e lá tem uma postagem. E você escreve, eu quero ganhar uma camisa do Santos. Pronto, já está participando. Amanhã, durante o Hora Geral, o nome dos 3 ganhadores. Tá certo? Ainda há tempo. E não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje, vamos conversar no segundo bloco com Alexandre Nunes. Ele é um especialista em turismo, uma figura que, se não houvesse vaidade política, e vocês me conhecem muito bem, né? Se fosse prefeito, eu chamaria o Alexandre para ouvi-lo, para que ele pudesse colaborar com o seu conhecimento a respeito de um tema que é importantíssimo, que é turismo. Você vai conhecê-lo depois do intervalo comercial no segundo bloco, tá certo? Mas na abertura do Hora Geral eu tenho que chamar meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Ô Celso, como é que está o clima para amanhã? Boa noite, Celso! Olá, amigos. Olá, Douglas. Olá, Hora Geral. Boa noite, gente. Tempo amanhã, mesma coisa de hoje. Nuvens de vez em quando, até uma garoazinha em alguns cantos, principalmente onde há montanhas por perto das praias, mas depois o sol aparece. E entre nuvens e sol a gente vai continuar com possibilidade de chuva durante a tarde. Calor de 28 a 30 graus, sensação térmica de abafamento à tarde e vem água por aí, em algumas praias, em outras não, fica só no barulho, na ameaça. São chuvas isoladas próprias desse calor, desse clima abafado, porque tem umidade que vem do mar e tem também nuvens que vêm do mar em direção ao continente e ficam aqui pelo litoral. Situação de instabilidade, portanto, favorecida durante a tarde da sexta-feira, mas o fim de semana vai ser de aproveitamento, viu? Muito sol, calor, temperaturas acima dos 30 graus, tanto no sábado quanto no domingo. E vamos ter aí que usar o protetor solar, um guarda-solzinho bom, né? E também aquele cuidado especial, hidratando bem o corpo, porque vai esquentar e vai secar um pouco, vai essa umidade embora. À tarde do domingo pode até ter alguma formação aí própria para a chuva, mas há aproveitamento, portanto, praia à vontade, gente. Um abraço e até amanhã. Fazer o seguinte, amigos do Hora Geral, um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, no intervalo, você entra na nossa página. Se você estiver acompanhando a live, é muito fácil. Curte a página e já se inscreve, porque amanhã é o sorteio das camisas oficiais do Santos Futebol Clube. E depois do intervalo, eu vou conversar com o Alexandre Nunes, especialista em turismo. Ele é da nossa região. Bom, você vai conhecê-lo depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.
Tenho orgulho de ser santista, seja no mar, no céu ou na terra. Eu sou do time do Pelé, eu sou do time que parou uma guerra. Eu sou Milton Teixeira Filho, com Macedo Reis nessa eleição. Orgulho de ser santista, Milton é tradição e inovação. Lá, 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 é o coro da torcida inteira. Nosso voto é pra mudar, nosso voto é pra Milton Teixeira. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral e eu tinha prometido para você na abertura do programa de hoje que nós estaremos conversando com um especialista em turismo e eu vou conectá-lo para que você possa, no Hora Geral, conhecer um pouco mais uma das figuras que eu tenho um carinho grande pelo conhecimento que ele tem na área do turismo. Meu amigo Alexandre Nunes. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Douglas. É um prazer falar comigo e conversar com os nossos telespectadores de um tema que sempre suscita, né, boas conversas, que é o turismo, né, essa coisa fascinante que ataca aí o nosso desejo constante, né, de todos os dias. Fechado. O Alexandre Nunes, amigos do Hora Geral, eu vou rapidamente tentar exemplificar o seu currículo. Ele é um dos responsáveis do PDTur, que é um programa de desenvolvimento do turismo que foi elaborado já a questão de uns 20, vou chutar em 20, 25 anos atrás, onde ele apresentou esse projeto para as cidades que compõem a região metropolitana. Foi diretor também do Convention Bureau, chegou a ser secretário de turismo no município do Guarujá, é um consultor, um expert em turismo e conhece muito bem, né, os 4 cantos do nosso Brasil e alguns países do exterior. Eu fiz questão de fazer um breve resumo, né, além de professor universitário, eu fiz questão de fazer um breve resumo, sabe por quê, meu amigo Alexandre Nunes, na qual tenho um carinho muito grande? São pessoas, por exemplo, como você, que faz parte no dia a dia da administração pública, pelo engrandecimento e a colaboração que você pode dar num setor que eu julgo fundamental para a nossa região, que é o turismo. Agradeço muito, Douglas, a sua deferência. De fato, a gente já atua com o segmento do turismo e hospitalidade há mais de 25 anos. Tivemos a oportunidade, como consultor, de atuar muito fortemente na Baixada Santista e também no Vale do Ribeira, tá? 2 regiões a qual conhecemos muito bem. Empresarialmente, a gente tem tido esta oportunidade, ao longo dessa jornada, de auxiliar muitos municípios. Tivemos à frente aí também, como você citou, do plano diretor do desenvolvimento turístico da Baixada Santista. Esse foi entregue em 2001, 2002 para a Agência Metropolitana de Desenvolvimento, para a AGEM, na qual se previa o desenvolvimento integrado das 9 cidades de Bertioga, Peruíbe, que compõem a nossa região metropolitana da Baixada Santista, com o olhar do turismo, com o olhar sinérgico, com o olhar do desenvolvimento. Esse talvez seja um dos grandes lamentos da vida profissional, que a gente não viu esse plano ser levado a cabo por parte do governo do Estado de São Paulo. O que nós discutimos hoje muito na questão do turismo, da integração entre as 9 cidades, sim, algo que fica patente, né, ainda por parte, principalmente de nós empresários, que sentimos muito a necessidade de termos a atuação sinérgica do poder público. Hoje se discute muito questões, por exemplo, né, da entrada de ônibus de visitantes de uma cidade para outra, para que se possa termos os roteiros integrados, né? Discussões essas que já foram apresentadas e levantadas há muito tempo atrás. E a gente ainda vê essa situação sem uma resolução mais... Exato. Agora, Alexandre, você sabe que eu sou um pouco crítico e eu percebo, né, que às vezes a crítica, o que ela acontece? Ela incomoda. Eu sempre vejo a crítica, eu tento ponderar, eu tento verificar, né, o grau de importância da crítica, né? E o que você está falando é importante, ou seja, a gente poderia estar discutindo uma questão macro envolvendo as 9 cidades da região metropolitana e não esquecendo do Vale do Ribeira, e a gente está discutindo questões pequenas. Por exemplo, nós estamos num momento de pandemia. O conhecimento que você tem com relação ao nosso litoral, né, e a potencialidade,
como que você vê essa nossa região se reinventando num momento tão delicado de uma pandemia e na pré-estação mais importante do ano para nós do litoral, que é o verão? Então, o que ocorre é o seguinte, Douglas, aqui nós temos que primeiro observar o seguinte: nós temos um grave problema sanitário em âmbito global. Não dá para tapar o sol com a peneira. Nós vivemos, sim, no meio da pandemia do Covid-19, que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem qualquer outro, em sã consciência, havíamos previsto uma situação como essa. Situação de saúde, né, pública, talvez similar ao que se viveu há um século atrás, quando da gripe espanhola. E quando a gente faz essa associação da pandemia com o turismo, a gente não pode esquecer a essência da atividade turística. O turismo ele está balizado na movimentação das pessoas. Se nós não podemos nos movimentar, se a gente não puder sair da nossa residência e ir a um destino que nós desejamos, isso não tem como o turismo acontecer. Então, o que nós temos de fator restritivo por conta da pandemia do Covid-19 é a proibição do deslocamento das pessoas. Então, a gente tem hoje, em âmbito internacional, o bloqueio das fronteiras. Evidentemente, o transporte aéreo ressentiu-se muito disso, né? Muitas companhias aéreas ao redor do mundo enfrentam seríssimos problemas financeiros, porque você não tem o deslocamento internacional das pessoas. As longas viagens, então, deixaram de existir. Existem os bloqueios sanitários para isso. Países que acabam impondo diversas medidas para evitar que o vírus possa, né, acabar novamente entrando nas suas fronteiras. No âmbito aqui nosso, regional, quando eu falo de América do Sul, a gente tem o fechamento das fronteiras, é o caso com o Uruguai, é o caso com a Argentina. Evidentemente, alguns, com o Paraguai foi agora atenuado essa proibição, então há uma certa circulação na Ponte da Amizade, por exemplo, né, ligando Cidade do Leste a Foz do Iguaçu, aqui no Brasil. A gente tem, assim, uma flexibilização das cidades fronteiriças, né, onde você tem ali apenas uma rua dividindo o Brasil dos países vizinhos, como é o caso do Uruguai, como é mesmo o caso da Bolívia, na situação da Venezuela é um pouco diferente, é verdade, mas de forma que essa circulação entre os países está muito restrita, né? O que a gente mais recente é o fechamento da fronteira com a Argentina. Então, a gente tem esse problema. Em âmbito doméstico, qual é a situação? A gente acompanhou aí, ao longo dos últimos meses, obviamente, com a edição do feriado prolongado, e todos nós aqui desejamos, né, retomar a nossa vida normal. Eu me recuso, de certa forma, a aceitar que esse é o novo normal nosso, ou seja, o que é o novo normal que está sendo colocado? O distanciamento entre as pessoas? Não, isso não é o novo normal. Nós, seres humanos, fomos feitos de maneira sinestésica, nós precisamos do contato físico, nós precisamos da proximidade com os. Exatamente. Então, é óbvio que a gente, neste momento, nós temos que respeitar, obviamente, os protocolos de saúde. Estamos aí vivendo aí com muita ansiedade o início da vacinação no mundo inteiro e, quiçá, nós possamos ter aqui as vacinas aprovadas pela Anvisa e que tenhamos condição de vacinar os grupos prioritários no Brasil o quanto antes, para que aí sim a gente possa retomar essa convivência comum que sempre todos nós desejamos e queremos. No que a gente fala rapidamente sobre o turismo, então, Douglas, o que é importante aí é fazermos a lição de casa. Né? Nós, empresários, respeitarmos os protocolos. Então, a questão do distanciamento, a gente tem um empreendimento na área gastronômica, então, hoje pela fase amarela, a gente tem que respeitar a lotação de, no máximo, 40%, o distanciamento entre as mesas, o uso, né, dos protocolos com álcool em gel, com aferição de temperatura, os cuidados que nós temos com o asseio da casa, que sempre foram feitos, é verdade. O setor de hospitalidade, os hotéis, os restaurantes, sempre viveram esta condição de preocupação sanitária. Isso faz parte dos nossos protocolos desde então, desde sempre. Né? A higienização, a sanitização dos ambientes. O que nós estamos tendo agora é uma apuração, um detalhamento maior. Né? Mas eu sempre afirmei, desde o início, que essas situações que nos obrigam, né, da utilização do álcool em gel, enfim, isso já fazia parte dos nossos protocolos, né? A gente tem aí nos POPs, né, nos procedimentos operacionais padrão de qualquer empreendimento gastronômico ou hoteleiro, depois que você faz a asepsia, depois que você faz a limpeza dos seus utensílios, você aplica o álcool em gel, né? Aplica o álcool 70, melhor dizendo, né? Que é para fazer justamente... Não. Um outro aspecto, a gente teve uma eleição agora, alguns prefeitos foram reeleitos, né, como é o caso de Cubatão, Peruíbe e Guarujá.
e outros foram eleitos. Você acha importante, dentro do Condesb, que é o fórum onde congrega os prefeitos, que haja uma participação dos secretários de turismo para discutir o turismo da nossa região? Porque parece que isso está sendo só capitaneado pelos prefeitos. Os secretários não deveriam se envolver também no intuito de discutir, né, qual vai ser o verão nesta pandemia aqui para as cidades da região? Olha, eu não tenho dúvida disso. Para isso existem as câmaras temáticas. Dentro da estrutura do Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que envolve aí sim os 9 prefeitos, os 9 mandatários. E aí, se a gente observar, Bertioga foi reeleito, Caio, Ademar em Cubatão foi reeleito. A gente teve aqui o prefeito Walter Suma, reeleito no Guarujá, o Luiz lá em Peruíbe também reeleito, essa também em Mongaguá, que estava cumprindo o mandato tampão, acabou sendo eleito, né? Então, você tem aí, o que nós temos de novo nessa história? É a questão do Rogério aqui em Santos, ainda que seja, né, o candidato que foi da situação do Paulo, então acabou vencendo. São Vicente, a gente teve uma mudança, né? O Caio Amado, professora Raquel, continuidade do governo na Praia Grande, e Itanhaém, o Thiago também foi eleito, também é continuidade do prefeito Marco. Então, a gente tem que, se a gente for pensar aqui na região, a pseudo-ruptura se deu em São Vicente, né, que você não teve a continuidade de governo. Mas aí, por entender, e até a gente, quando analisa aí a situação dos 9 prefeitos, eu acho que mais do que nunca existe uma maturidade que o turismo faz parte da pauta de desenvolvimento econômico. E os secretários de turismo têm que ter um envolvimento maior através da Câmara Temática, onde a gente possa ter uma discussão técnica e orientar aos mandatários municipais as orientações no que tange ao turismo. Isso é um processo de maturidade que o poder público me parece que está alcançando. Ontem mesmo eu participei de uma live com o então eleito candidato, prefeito eleito de São Vicente, o Caio Amado, e ele foi muito claro na questão da observância técnica do seu secretariado e colocação do turismo como pauta do desenvolvimento econômico. Perfeito. Isso nos deixa muito, muito felizes, porque esse tem que ser o entendimento na questão da sinergia. Nós estamos às vésperas de uma temporada de verão que, de fato, vai exigir de todos nós uma parcimônia muito grande, uma paciência muito grande, uma resiliência muito grande. Sim. Por quê? A curva novamente aumentando, a gente não pode ser refratário aos dados, né, e à informação da ciência. A curva aumentando, a gente tem uma preocupação, sim, com a aglomeração. Mas não significa dizer que, se nós tomarmos todos os cuidados, aí vai da educação de cada um, do indivíduo. Conscientização de cada um. Eu não posso sair de casa sem máscara. Eu não posso sair de casa sem máscara. Você não pode sair de casa sem máscara. Concordo. Vamos tentar buscar evitar as aglomerações, mas não significa dizer que nós não vamos poder, de repente, fazer uma caminhada na nossa orla da praia, que é importante para a saúde, inclusive, que nós não possamos frequentar bons restaurantes, que nós não possamos, né, fazer um passeio com a família. Sim, isso tem que ser o nosso cuidado diário. Então, é óbvio que, eventualmente, nesse momento, as viagens mais longas, as viagens com maior volume de pessoas, elas devem ser evitadas. Mas não me parece ser que devem ser proibidas, porque os hotéis estão preparados para receber um contingente, dentro daquilo que o regramento exige, né? Da ocupação, do cuidado, do asseio. Então, respeitando-se os protocolos sanitários, né, tomando os cuidados individuais, há de se ter, sim, uma condição de aproveitar o turismo organizado. Esse talvez seja o ponto-chave, Douglas. Alexandre. É a organização do turismo na nossa região. Tá. Um outro aspecto, você fique à vontade com o teu ponto de vista, porque eu nunca vou cercear a postura dos meus entrevistados. Mas veja se eu fui um pouco atrevido nessa explanação. Eu vejo o circuito das águas muito mais conectados do que as 9 cidades que compõem a região metropolitana onde nós estamos, no quesito turismo. Eu estou certo ou errado? Você está coberto de razão, e lamentavelmente eu tenho que concordar com você, né, sobre o ponto de vista do desenvolvimento turístico regional da costa da Mata Atlântica, da Baixada Santista. De fato, o circuito das águas tem um processo sinérgico muito mais elevado conosco. Agora, se eu quiser colocar na estratosfera desta comparação, Douglas, aí nós vamos visitar as Serras Gaúchas, nós vamos visitar a região aqui da Costa Verde Mar em Santa Catarina,
né, para que o nosso telespectador compreenda, Serras Gaúchas já mais consagrada, com Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, né? Ali você tem circuitos que se entrelaçam, o circuito dos vinhedos, né, dos vinhos, a Rota Romântica, né, e toda a estrutura que Gramado, Canela, né, e ali toda aquela região tem, e que atua de maneira sinérgica, de maneira coletiva, de maneira a permitir que o turismo de fato aconteça na região, não isoladamente no município. Quando eu olho a Costa Verde Mar, né, aqui no litoral de Santa Catarina, para que o nosso telespectador possa compreender, eu estou falando de Balneário Camboriú, eu estou falando de Navegantes, eu estou falando de Pissarras, de Penha, né? Então, estou falando de Itajaí, isso é que compõe a Costa Verde Mar. Então, ali nós estamos falando de Balneário Camboriú, que é um balneário espetacular, né, muito similar àquilo que a gente poderia falar do Guarujá, por exemplo, né, em termos de atratividade, muito similar geograficamente a Santos, né? Muitas pessoas aí, mais desavisadas podem confundir uma foto da praia de Balneário Camboriú com a praia de Santos pela curvatura da geografia, né? Só que em termos de desenvolvimento, eu vou com uma certa frequência profissional aqui na região, é completamente distinta, a cada 6 meses tem um atrativo novo acontecendo, alguma coisa sendo movimentada, os investimentos empresariais acontecendo e o apoio sinérgico do município, né, das prefeituras. Aí você olha que uma região que é o mais importante é observar que as diferenças, elas se somam às complementariedades. Então eu tenho lá, vou citar o fato apenas da Costa Verde Mar. Eu tenho Balneário Camboriú como balneário, mas o aeroporto fica em Navegantes, o grande parque temático fica em Penha, né? As atrações náuticas ficam em Itajaí. Então você tem ali as cidades vivendo, né, de cada qual a sua complementariedade. Então, o que nós temos que olhar com inteligência empresarial e inteligência voltada às políticas públicas regionais? É olhar as nossas 9 cidades e entender que elas são complementares, elas têm algo em comum, evidentemente, que ao longo da nossa história, o Brasil foi descoberto lá em 1500, ok, mas a verdadeira história desse país, ela passa a ser contada aqui da nossa capitania de São Vicente, portanto, dos nossos 9 municípios. Você tem o desenvolvimento econômico, ele nasce aqui na nossa região e depois ele irradia para todo o país, né? Então, se a gente começar a olhar também não só a questão histórica, cultural, a questão natural, nós temos a Mata Atlântica nos 9 municípios. Então, são pequenos indicadores que mostram quão próximos, quão únicos nós somos e, por vezes, não sabemos aproveitar essa unicidade de maneira mais inteligente. Que é o que falta, é observar aquilo que nós temos em cada município, identificar de fato, sim, quais são as carências e atuar nessa resolução dos problemas. Tirar a vaidade. Oi? Tirar a vaidade e arregaçar as mangas. Douglas, acho que a gente está nesse início de nova gestão. A gente espera que essas questões da vaidade, né, sejam de fato deixadas de lado. Nós temos que olhar cada vez mais o ente público, né, o servidor público, o fato de você estar prefeito, estar vereador, estar secretário, não importa de qual pasta, e aí vamos falar especificamente do turismo. A gente, quando assume um cargo público, a gente não a gente está. A gente está por chancela do povo, por chancela da sociedade. E nós estamos para servir ao público, por isso um servidor público. Então, nós temos que pensar o seguinte, é claro que o mandato é 4 anos, eu tenho que pensar em planejamento a longo prazo, mas, sobretudo, se as suas ações estão pautadas num intento de fazer o melhor para a sua cidade, para a sociedade, e daí enxergar de que juntos vamos conseguir fazer mais e melhor do que agir isoladamente, vai ser importantíssimo para que a gestão nos próximos 4 anos seja mais efetiva. Perfeito. E que nós consigamos, né, deixar legados, né, que o mais importante é isso, que nós consigamos deixar legados. E que legados são esses? Políticas públicas explicitadas de que turismo é desenvolvimento econômico, para permitir que nós, empresários, possamos fazer os investimentos e, obviamente, gerar emprego, gerar renda e trazer os benefícios que o turismo tem para toda a região. Alexandre Nunes, esta figura que eu tenho um respeito muito grande, especialista em turismo, né? Tem uma contribuição muito grande e eu vou mais longe, talvez não ficaria bem dele falar o que eu vou falar. Que os próximos prefeitos ouçam, discutam com o Alexandre Nunes alternativas para que a gente possa viabilizar a nossa
Costa da Mata Atlântica, região metropolitana, Baixada Santista, o litoral de São Paulo, mas precisa urgentemente de provocar e agir nas suas potencialidades. Eu tenho a certeza que nós vamos ganhar. Ganha a região, ganha os moradores e ganham os turistas, né? Alexandre, vou deixar uns 30 segundos finais para suas considerações. Desde já, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Douglas, eu que agradeço a oportunidade de falar com os seus espectadores, uma audiência bastante qualificada, e que eu entendo que o turismo deve ser compreendido não com aquela questão do guarda-sol, sol e praia, com essa visão romântica, mas sim entender que o turismo de fato é gerador de emprego, de renda. E veja hoje, em plena pandemia, é o setor que mais sofre, né? O setor da hospitalidade, o setor do entretenimento, porque nós precisamos do deslocamento de pessoas. Então, quiçá, nós tenhamos sim, a partir do próximo ano, as questões sanitárias resolvidas através das vacinas, que a gente possa sim compreender mais do que nunca, o mundo está mostrando isso na pandemia, que juntos nós conseguimos produzir resultados melhores e mais rápidos, e que a nossa região tenha, de fato, a consciência de que nós precisamos lidar com o turismo de maneira técnica, qualificada, de maneira integrada e cinética, resolver os problemas domésticos e somarmos para que consigamos conseguir mais e melhor. Obrigado, meu amigo Alexandre Nunes. O Hora Geral ele é transmitido na TV Santa Cecília, ele também é transmitido através da live, como nós estamos nesse momento, no Santa Portal, na página do Hora Geral, né? Ou seja, tudo isso para mostrar e levar até o nosso público, o internauta, o telespectador, temas importantes. E essa é a nossa responsabilidade com relação a um jornalismo sério. Alexandre Nunes, mais uma vez, um abraço para você, obrigado pela participação. Obrigado, Douglas. Até a próxima. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. É claro, amanhã tem mais. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um abraço assim, um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.